Gravando. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Café com Rosas. Café com Rosas é um grupo formado por mulheres que passaram ou estão passando pelo tratamento de câncer. Eu sou Eliana, sou fisioterapeuta e tive diagnóstico em 2020. Eu já fui na oncologista. Eu preciso falar isso, gente. Eu já fui na oncologista, ela me deu 6 meses de folga. Hoje a gente está aqui com 3 convidados, né? A Licena hoje vai ser a minha ajudante de bancada. A Licena já esteve gravando aqui com a gente. Estamos com o Dr. Fábio, a doutora Heloísa. Hoje a gente vai falar de um assunto que lá no grupo a gente tem meio que um receio, né? As mulheres têm, não só as mulheres, os pacientes oncológicos, né, como um todo, tem meio que um receio e meio que, assim, muitos paradigmas para falar, né? Hoje a gente vai falar sobre paliativo e sobre as emoções, sobre nosso psicológico. Eu tenho certeza que isso vai agregar muito na vida das pessoas, porque são assuntos de extrema importância, que devem ser falados não só nos consultórios, mas onde puder ser falado. Então, muito obrigado pela disponibilidade de todos vocês, Lice, Dr. Fábio, doutora Heloísa, por estarem aqui hoje, abrirem mão do tempo de vocês para trazer informação para a gente. Então, eu vou pedir para eles se apresentarem. Li, fala para você. Eu sou a Lice, faço parte do Café com Rosas, também faço tratamento oncológico e faço tratamento paliativo. Há quantos anos, Licena? 17. Dr. Fábio? Meu nome é Fábio, eu sou médico paliativista, eu atuo desde 2020 na área e eu faço cuidado, né, de todos os pacientes que estão frente a uma situação de diagnóstico, né, oncológico e de outras doenças também crônicas, e a gente vem desmistificando, né, a abordagem paliativa, que hoje a gente sabe que hoje é extremamente necessária, vem se criando políticas públicas para a gente ampliar, né, a discussão, né, e todos os pacientes que passam por alguma situação de diagnóstico incurável ter acesso, né, a esse cuidado, que é tão importante. Isso aí. Doutora? Meu nome é Heloísa, sou psicóloga, especialista em psicologia hospitalar e em cuidados paliativos também, né? Atuo há praticamente 5 anos nessa área, junto também com a área clínica. Atualmente eu estou no Hospital do Câncer de Maringá, né? Atuando com os pacientes oncológicos, na área de quimioterapia, internação, enfermaria. E assim, falar de cuidado paliativo para mim é falar sobre vida, né? Então, assim, falar sobre esse assunto, falar sobre levar o tratamento emocional, levar o serviço de psicologia é uma honra. Então, prazer estar aqui. Obrigada. Bom, as perguntas geralmente vêm de dentro do nosso grupo, tá? A gente tem um grupo hoje, um grupo de WhatsApp, nós começamos em 4. Eu gostaria muito que tivesse continuado nas 4, mas hoje nós estamos em 260 e... Quase, já passamos aos 260. Antes éramos só pacientes oncológicos de câncer de mama, começou a história aí, mas hoje a gente tem paciente de todos os tipos de câncer, né? Então, as perguntas vêm de dentro do nosso grupo, a gente sempre avisa que a gente vai gravar e as perguntas vêm de lá. Então, as perguntas que vocês vão responder são para as nossas pétalas, que a gente chama nossas pétalas. Alice vai começar? Perguntando para o doutor? Dr. Fábio, que por coincidência, gente, é o meu médico paliativo, tá? Deixa eu falar aqui. Convidei ele para vir do jeito que ele atende lá a gente, do jeito que ele cuida dos pacientes dele. Eu falei que ele precisava vir mostrar um pouquinho. Vamos lá. Dr. Fábio, quando falamos de paliativo, isso quer dizer que já está associado a uma morte ou não? Como que é? Esse infelizmente é um estigma que a gente tem, né, que o paliativo é o fim da linha, que o paciente está desenganado, que os pacientes chegam falando, né, e a gente sabe que não é, né, pelo contrário, a doutora Heloísa até trouxe aqui a informação que é sobre vida, né, o paciente está vivo, né, ele tem um diagnóstico de uma doença que seja incurável, mas precisa de uma assistência, né, que a gente faz, que é multiprofissional. Então, um paciente que tem um diagnóstico com uma doença que seja incurável, ele não escolheu estar nessa situação, né? Então, vamos supor que você caia numa trilha, por exemplo, que você não escolheu, mas você tem que seguir aquela trilha. Então, você prefere seguir aquela trilha sozinha, sem saber de abismo, sem saber ali os animais que estão ali naquela trilha, ou você prefere fazer essa trilha guiada por alguém que já entende ali como que vai ser os principais, né, abismos, principais armadilhas que tem. Então, o médico paliativista, a equipe de cuidados paliativos,
basicamente dá um suporte a mais para ajudar, né, diante das dificuldades, né, que o paciente, né, a equipe tem na assistência de um diagnóstico incurável, para minimizar o sofrimento, ajudar nas escolhas, né, a ampliar a discussão referente às possibilidades terapêuticas, diagnósticas. Então, é um suporte a mais, né? A gente tem que lembrar que o paciente que tem indicação de suporte paliativo, né, de um tratamento paliativo, não significa que a gente exclui outros tratamentos que modificariam a situação da doença. Então, aqueles tratamentos que a gente fala que são modificadores, no caso da doença oncológica, quimioterapia, imunoterapia, cirurgia, radioterapia, ele não deixa de fazer nenhum desses tratamentos por ter uma indicação de segmento paliativo, entende? Então, é um tratamento a mais, é uma abordagem a mais. Então, não é uma exclusão de tratamento, é uma assessoria a mais que os pacientes vão ter frente às dificuldades, né, referente à trajetória da doença, o evoluir da doença ou as intempéries dos tratamentos que vão surgindo, que são muitos sintomas, né, que os pacientes experimentam, o desconhecimento, a abordagem emocional. Então, é uma assistência, poderia falar, que seria multiprofissional. Geralmente, essa assistência conta, né, com o cuidado de um médico especialista, de uma equipe da psicologia, do assistente social, que muitas vezes esse paciente, frente à impossibilidade, né, de trabalhar, precisa de uma assessoria da assistência social também, e também da questão da abordagem da enfermagem. Então, são 4 profissionais, pelo menos, que dão assessoria a essa pessoa que está passando por essa doença e a família também que vem junto, né? Então, a gente fala que é uma abordagem multiprofissional, tanto para o paciente quanto para a família, frente a situações de alguma doença incurável e que para minimizar o sofrimento na realidade. Aí a gente pensa no sofrimento físico, que a gente sabe que tem muito sofrimento, né? Então, da parte de dor, falta de ar, muitas vezes coceira, vômito. Então, tem muitos sintomas que a gente tende, com orientações e medicações, a tentar aliviar. Da parte emocional, então, entra aí a abordagem, o acolhimento da parte médica, da equipe, né, da psicologia. O desconhecer, né, o que vai acontecer dali para frente é muito angustiante para o paciente, para a família. E agora, né? Tem um nódulo que aumentou um pouquinho e vai me repercutir no que isso daqui, né? Gera muita ansiedade. Então, tem pacientes que deixam de fazer um tratamento por ansiedade. Ou Sim. porque tem um sintoma muito aguçado e eu não quero mais passar por esse tratamento. Sendo que existe um tratamento, né, para a gente poder minimizar e seguir adiante do tratamento. Então, muitas vezes ajuda, né? É um tratamento que a gente fala que é complementar. E aí existe o complemento desse tratamento, a gente vai definindo de acordo com a necessidade do paciente, a gente vai individualizando. Então, não significa que o paciente tem uma indicação de cuidados paliativos, que ele está no fim da linha, que não tem mais uma terapêutica específica, pelo contrário. A gente vai entender qual que é a situação daquele paciente e a gente vai complementando o tratamento paliativo. E de acordo com a necessidade desse paciente, a gente vai ampliando essa assistência, porque muitas vezes a gente entende também que a doença pode ir aumentando no decorrer com refratariedades, né, de tratamentos que vão sendo ofertados e a equipe vai aumentando o suporte, porque os sintomas vão aumentando, né, e a necessidade de abordagem tanto da família quanto do paciente também vai aumentando. Antes de passar aqui para a doutora, só puxando, quando que o paciente é considerado paliativo? Tá. Em que momento? Então, a gente tem vários critérios hoje na literatura bem fundamentado. A gente está discutindo aqui sobre pacientes oncológicos principalmente, né? Mas frente a um diagnóstico de uma doença oncológica, pela literatura, há uma indicação na 8ª semana de tratamento de ter essa indicação. Isso, o paciente já tem que estar com metástase. Porque é a pergunta do grupo. Eu preciso ir para um profissional paliativo quando eu tenho metástase? Então, assim, pela literatura hoje, a gente, na 8ª semana de tratamento com diagnóstico, a gente pode... Quando que a gente vai indicar um paciente paliativo? Vamos resumir de uma forma mais tranquila. Isso. Né? Paciente que tem um diagnóstico de alguma doença que seja incurável e que esteja passando por algum tipo de sofrimento, independente de qual sofrimento. O paciente não tem metástase, mas está passando por um tratamento oncológico. Eu posso indicar para paliativo? Pode. É um tratamento complementar. Legal. Né? Então, a gente já tira essa desmistificação, tira essa preocupação que é paliativo. A gente sempre fala que é um tratamento que é para minimizar sofrimento. Então, se é para minimizar, a gente pode fazer o segmento conjunto, principalmente em lugares que tem uma equipe que assim, os profissionais hoje, né, de paliativo hoje no Brasil é muito restrito. Tem poucas equipes que de fato ofertam, né? Poucos serviços que tem uma equipe completa que vai ofertar essa assistência. Então, se já existe no serviço, por que não fazer um tratamento complementar em conjunto com a oncologia?
A gente sabe que o médico oncologista vai dar o suporte, vai dar o cuidado, mas sempre é importante uma equipe multiprofissional, né? Um outro médico, às vezes, vai ter o paliativo, geralmente acolhe nessas fragilidades do paciente, entende, né, quais são tem um tempo maior para fazer esse tipo de abordagem. Muitas vezes o oncologista tem que fazer essa abordagem e tem que estar atento no marcador, exames. Então, o paliativista ele vai focar principalmente ali nas queixas da pessoa, né, e tentar minimizar esse sofrimento que tem. Então, é um trabalho que complementa um ao outro. Então, assim, na literatura, né, então, assim, eu falaria que paciente com uma doença, né, oncológica, que está com sofrimento, a gente pode fazer uma assistência conjunta. Mas na literatura a gente tem alguns scores. Por exemplo, a gente tem o SPICT-BR, que é um score de triagem para os pacientes que podem ser indicados para os cuidados paliativos. Então, como que funciona, né? A gente pega algumas características gerais do paciente. Então, aquele paciente que reinterna várias vezes por motivos constantes, assim, dor refratária, dor que não melhora, pacientes que estão com limitações funcionais, que a gente fala, né, que depende de outros para cuidados, ou que está mais incapacitado decorrente ao tratamento mesmo, decorrente ao evoluir da doença, paciente que está com muita perda de peso, então pacientes que não podem mais receber um tipo de terapia porque tem uma toxicidade que a gente fala, né, no órgão ali, na função do órgão, então não vai ser mais possível fazer aquele tratamento. Associado, né, a uma doença metastática, a gente pode fazer esse segmento, tá? Então, assim, é uma assistência assim, que a gente pode, desde o começo ali de uma doença metastática, que não é incomum a gente pegar um paciente bem funcional com esse diagnóstico, até mesmo na fase de fim de vida, no processo ativo de morte, que a gente chama, né, que é na assistência hospitalar, que é nas últimas horas de vida. Então, a gente pode fazer o segmento desde o diagnóstico até no fim de vida. Até o último dia. Até o último dia. E aí, a gente vai ofertando de uma forma proporcional esse cuidado, sempre em complemento com o que o paciente já está fazendo. Então, no momento algum, o paliativo chegou no tratamento, né, na abordagem, vai retirar o que é possível ser feito pelo paciente. Pelo contrário, a gente vai somar as condutas. Entendi. Muito bom. Muito bom saber, né? É uma... E era muita dúvida das muita meninas, dúvida. né? Porque dá um receio muito grande, né? Vou pro paliativo, vou morrer. Então, agora eu vou morrer. As perguntas mais frequentes que eu recebo lá no consultório, quando eu recebo um paciente, eu sempre pergunto, na verdade, você sabe o que você está fazendo aqui no meu ambulatório? Pior que é mesmo. Aí, geralmente, elas fingem que não sabem, né? Não sei. Eu falei, você tem vontade de conversar a respeito? Aí, eu quero saber. Né? Ou eu já li a respeito. E a gente vai desmistificando isso lá dentro do consultório. Esses dias dentro do grupo, uma das meninas... tinha ido no oncologista, aí provavelmente houve progressão da doença. E aí, né? Ela falou assim, me mandaram para um tal de paliativo. Para um tal de paliativo. Alguém já fez esse exame? Não sabia nem que era um médico. Alguém já fez? O que é isso? Para que isso serve? Eu vou morrer? E aí uma coisa mais grave ainda, né? Que daí acho que isso que faz, né, manter, né, esse conhecimento, essa falta de conhecimento. Né? A própria equipe que trabalha, né, na área da saúde não sabe o que são os cuidados paliativos. Exato. O próprio médico, né, que faz um diagnóstico não sabe quando indicar para os cuidados paliativos. Isso a gente está trabalhando diariamente no hospital, que é um que a gente estava conversando antes, que é um dos desafios, é um trabalho de formiguinha. Né? Diariamente a gente tem que fazer treinamento na equipe. Eu tenho receio muitas vezes de colocar no prontuário paciente de cuidados paliativos. Será que vão assistir de forma adequada? Será que vão deixar de ofertar um tratamento? Porque está descrito lá que é paliativo? Então não tem mais nada o que fazer. Justamente. Então, assim, a gente tem que especificar sempre. Está em tratamento paliativo, é um tratamento que está numa fase inicial de doença, que a gente está aqui para cuidar dos sintomas desse paciente, que tem indicação sim de ir para UTI, que tem indicação de fazer uma quimioterapia, que tem indicação de fazer um opioide, né, uma morfina, mas não está morrendo. Sim. Entende? Só então, precisa de um olhar a mais. Isso. Né? E eu vou falar pra você, viu, Eliane? Eu acho que eu tô vivendo bem melhor agora depois do paliativo do que antes. É qualidade, né? É qualidade de vida. Paliativo traz qualidade de vida, mesmo perante a doença, né? Isso, a gente fala que paliativo, né, ele traz qualidade de vida, mas eu gosto de usar muito mais que tenta reduzir o sofrimento daquele paciente dentro da possibilidade daquele paciente. Ótimo. Muito bom. Doutora, vamos lá, né? Falamos de paliativo, mas vamos falar de diagnóstico em geral. Você está diante de duas diagnosticadas aqui, uma em cada fase de tratar, né? Em cada fase. Mas a gente sabe como foi pra gente. A Licena ainda ouviu essa frase mais vezes. Por enquanto eu ouvi apenas uma vez. Mas como a aceitação ou não do diagnóstico pode interferir
no tratamento e na qualidade do paciente em si. Tá, eu vou começar um pouquinho antes, né? Essa palavrinha, assim, que quando fala aceitação, é uma palavrinha um pouquinho pesada, não é? Porque parece que é no sentido assim... tô com câncer, tá tudo bem. Não, eu preciso aceitar. Eu ia falar isso, E aceitar assim, é pegar para você, exato. aceitar. Então, assim, como que você vai aceitar que você tem um diagnóstico, uma doença, por exemplo, oncológica, né? Então, já começa nesse passo, né? Então, assim, por exemplo, eu faço um ambulatório de quimioterapia lá no hospital. Então, muitas pacientes chegam para mim neste momento. Acabou de receber o diagnóstico e, às vezes, elas precisam desse suporte, desse acolhimento. E é uma frase muito comum, como que eu vou aceitar uma doença assim? E eu sempre, assim, no meu acolhimento, eu falo assim, você não precisa aceitar nada. Começa por aí, né? Depois disso, vamos sentir. E vamos se organizar. Isso é um passo a passo, é um dia após o outro. É muito importante durante esse processo a pessoa entrar em contato. Entrar em contato talvez com esse adoecimento, com essa vulnerabilidade, com esse diagnóstico. Mas não quer dizer que ela vai aceitar, ela vai entrar em contato. Ah, mas em que sentido? No sentido que é uma pessoa que está em adoecimento, que ela vai passar por um tratamento muito difícil, que vai ser várias etapas, às vezes, desse tratamento. Então, ela vai precisar se organizar para passar por isso, né? Entender um pouquinho desse processo. E sempre que eu falo, ela precisa de informação. Para que ela se organize, precisa entrar em contato com isso, né? Precisa desse suporte, precisa dessa rede de apoio, né? Que é muito importante nesse momento. Então, é muito mais de entrar em contato, que isso não é um processo imediato, isso não é ela saindo do consultório, indo para a quimioterapia e entrando em contato com tudo isso, não. É um processo que vai levar, às vezes, dias, semanas, né? Mas aos poucos talvez ela pode ir entendendo. E opa, o médico me falou isso, então ele falou isso, eu acho que eu vou me organizar em relação a isso. A sentimento, a rede de apoio, sintomas. Então, assim, é um passo a passo, é um dia após o outro, né? Não é aceitar, é entender, né? E acessar, a partir desse entendimento, esse conteúdo. E é um conteúdo grande, né? É enorme. E a pessoa também precisa querer ser ajudada pela psicóloga. Mas muito que eu falo, né, nesses, né, inúmeros acolhimentos que eu já fiz na quimioterapia, é muito interessante, porque o serviço de psicologia, infelizmente, ainda é visto de uma forma um pouco estigmatizada. Assim, eu não quero conversar com a psicóloga, eu não tô doida. Mas louca, por né? que eu vou conversar com a psicóloga? Para quê? O que ela vai me ajudar? Né? São dúvidas, assim, que são muito comuns no dia a dia. E dentro da minha abordagem, eu sempre chego, sento, fico perto, e eu vou conversando. Quando eu finalizo o acolhimento, ela fala, isso quer conversar com a psicóloga? Eu falo, Ela já quer marcar a próxima sessão. Esse é o início desse caminho, né? Mostrando que você não está sozinho e você não precisa passar sozinho por isso. Que existe uma equipe que vai estar ali para te auxiliar. Né? E para além disso, muitas mulheres às vezes nunca se cuidaram, nunca tiveram esse momento de cuidado. Então ali, nesse primeiro contato, é mostrar, agora a gente vai cuidar, né? Teve assim, um dos inúmeros acolhimentos que eu fiz na quimioterapia, mas assim, que ficou bem marcado para mim, que uma paciente que eu fui fazer um acolhimento, ela estava bem fragilizada, e aí, dentro de algumas perguntas que eu fiz para ela, eu falei assim, você já foi cuidada, né? E ela ficou paralisada quando eu perguntei isso para ela, né? E ela não me respondeu, continuei o acompanhamento dela. Ela falou assim, eu nunca esqueci aquela pergunta que você me fez. E foi a partir daquela pergunta que eu entendi muita coisa e se olhou, se acessou, né? E ela falou assim, a partir dali eu entendi, opa, eu preciso me cuidar. Como que eu vou aceitar esse cuidado? O que é cuidado? E a gente começa esse processo. Então, assim, é igual o doutor falou, é um passo de formiguinha, né? Mas mostrar esse serviço, a potência desse serviço, eu falo assim, que é lindo, né? Eu sou apaixonada nessa área, justamente de mostrar o que realmente é o serviço de psicologia, qual que é a mudança dele, qual que é a indicação dele também. E esse seu que você falou do se cuidar, Sim. é o que a gente bate muito na tecla, né, lá no grupo,
Porque a mulher cuida do marido, cuida da casa, cuida do trabalho, cuida dos filhos, esquece dela quando ela vai ver. E a gente bate bastante isso na tecla, né? Para as meninas se cuidarem. E durante o processo, igual você falou, a gente vai acessar o conteúdo. Muitas vezes, quando você recebe o diagnóstico, você não está doente. Você está saudável. O tratamento vai te fragilizando e vai te adoecendo, né? Você receber um diagnóstico, vai te deixando vulnerável. Então, você não está doente. Então, na tua cabeça, até você entender tudo isso e você ir acessando esses conteúdos aos poucos, porque um dia você vai estar bem, no outro você não vai estar, aí a próxima quimioterapia você vai achar que você vai estar igual a outra, não vai, porque você vai enfraquecendo ao longo do processo, e aí você vai tendo que deixar de cuidar da casa, não vai conseguir. Isso. E aí é onde entra o você já foi cuidada, né? E deixar ser cuidada é difícil, né? É difícil. É um processo que eu falo assim, quando a gente inicia, né? Eu falo que dentro do serviço, o mais importante é o resgate. Ah, como assim o resgate? De você olhar para essa paciente e tentar achar ela no meio de tudo isso. Porque durante esse processo, às vezes muito antes de um adoecimento, a gente está falando que ela já estava perdida. E para ela se encontrar agora nesse processo, vai ser outro processo. Tem muita informação, antes. né? Exatamente. É muita informação. E um ponto importante também, né, nessa questão de como é ofertado esses tratamentos, né? Da mesma forma do paliativo, acho que também da parte, né, da terapia, né, psicologia. Muitas vezes, assim, o paciente passa por muitos sofrimentos e aí o profissional fala assim, agora você vai para paliativo. Então, agora você vai para paliativo, dá a impressão que você já fez tudo que era possível e agora só sobrou, sabe, a fruta lá das 11 horas da manhã, meio-dia lá da feira, que só aquela Só fruta tem podre. aquela... Então, o que tem para você é a xepa, né, a partir desse momento. Então, o paciente chega lá já derrotado. Exatamente. Né, com essa sensação. Psicologia é a mesma coisa, né? Sim. Então, muitas vezes passa por diversas situações e nunca passou por uma abordagem, né, que ajudaria tanto, né, se reconhecer frente a esse processo de adoecer. Então, muitas vezes, quando eu vou ofertar, eu nem pergunto, né, eu falo assim, tem uma profissional maravilhosa que a gente conhece, trabalha junto, né, que vai te dar um suporte muito legal, vou te encaminhar para essa profissional. Então, eu não pergunto, você quer fazer uma psicologia? Eu não sou louca. Você entende? Então, a forma como você oferta a terapia, né, se faz sentido para a pessoa naquele momento estar precisando, e você oferta de uma forma mais adequada, acho que faz mais sentido e a pessoa tem uma barreira menos, né? Com certeza. Quando você já chega para você e já chega já bem encaminhado, já com um entendimento ali que vai ter uma ajuda, é uma ajuda a mais que vai receber. E ajuda. E ajuda muito. É o primeiro se olhar, o primeiro se cuidar é entender que você precisa de uma ajuda, de alguém que não está ali dentro da tua casa, né? Que não vai te oferecer uma quimioterapia, mas que vai te ajudar a entender todo esse processo. É muito importante. Sim. Mais uma pergunta ali? Sim, doutor Fábio. Quais são os principais sintomas que são cuidados no paliativo e como isso impacta na qualidade de vida dos pacientes? Assim, os principais sintomas, acho que eu até pontuei alguns, né? Tem os sintomas físicos, então a questão da dor pega bastante assim, nos pacientes, né? Com doença oncológica, é um sintoma que muitas vezes o paciente com dor, né? Ou com mal-estar, com náusea, muitas vezes não quer nem conversar, porque aquele paciente está irritado, porque não aguenta mais aquela situação, não quer mais interagir porque está restrito, ele está com dor. Então, assim, os principais sintomas que eu poderia falar, físico, seria principalmente a dor, o mal-estar, né, a náusea, vômito, a sensação de falta de ar, pega bastante em muitos pacientes, e a sensação de cansaço, de fadiga, tá? Esses são os sintomas físicos. Da parte emocional, acho que principalmente a questão, né, do desconhecido, não sei como que vai ser daqui para frente, a questão, né, do medo, né? Quando o médico fala que não tem um tratamento específico mais para aquela situação. Então, muitas vezes, eu chego numa abordagem hospitalar, principalmente, que é quando lembram que tem o paliativo, né? Quando o paciente já está muito grave, com muitos sintomas, a família cheia de questões. Então, eu chego para conversar. Eu vou dar um exemplo que recentemente eu tive, né? Eu sempre dou um outro exemplo, mas agora eu passei por esse mais recente, eu vou citar esse exemplo aí, porque acho que é importante para todo mundo que está passando, né? Eu estava abordando um paciente, assim, jovem, né? Com seus 35 anos, com câncer de pâncreas, e ele tinha passado recente, estava com a esposa,
uma filha pequenininha de seus 4, 5 anos, e a mãe do paciente também presenciando, né, aquela situação de doença avançada. E a mãe não estava no dia e a esposa estava muito angustiada. O paciente estava dormindo, a esposa falou, doutor, estava assim, chorando. Eu não sei mais o que eu faço. A mãe pede para não contar, que ele está numa situação muito avançada de doença. Ele me pergunta toda hora como que está. O oncologista já veio aqui, não contou para ele como que está a situação. A mãe, né, que pediu para não contar, para evitar um sofrimento para ele. E, ao mesmo tempo, todo mundo fica me ligando perguntando o que está acontecendo. Eu não sei o que fazer, né? Então, quando eu perguntei, mas ele já perguntou para você, né, o que está acontecendo? Ele tem vontade de saber? Foi perguntado para ele, ele quer saber o que está acontecendo, né? Então, muitas vezes a gente já começa na omissão. Então, isso já gera um sofrimento muito grande para o paciente, porque a gente tira a oportunidade desse paciente de fazer algumas escolhas, né, frente àquela situação tão grave de doença. Então, da parte emocional desse paciente, o que aconteceu? Teve o outro dia, no dia seguinte, ele estava desperto, né, estava acordado, e eu perguntei para ele diretamente, a mãe não estava, né, perguntei para ele, falei assim, o que você gostaria, o que você tem dúvida referente, né, ao seu tratamento, você gostaria de conversar a respeito? E ele queria só saber se tinha ainda expectativa de voltar para fazer a quimioterapia. E aí eu fiz uma reflexão junto com ele, frente a toda a situação, todo o tratamento que ele já tinha feito, né, de uma forma bem, assim, sucinta, né? Eu trouxe, acho que você aguentaria hoje fazer um tratamento, todos os tratamentos que você já fez, você se vê hoje fazendo um tratamento, ele mesmo já entende que não, né, e que não teria possibilidade. E aí eu falei, frente a essa situação, o que você, né, considera importante hoje, né? O que você, frente a essa situação, gostaria de fazer? Quero tomar sol. Que emocionante. Entende? Então, assim, a gente conseguiu tirar ele naquele mesmo dia, foi tomar sol, saiu do hospital, encontrou conhecido ali na frente do hospital, ele conversou, né? E depois de alguns dias, infelizmente, ele faleceu. Mas foi possível fazer, né, o que ele tinha vontade de fazer frente à impossibilidade de um tratamento. Uhum. Então, a gente conseguiu, né, aliviar aquele sofrimento que ele tinha, que era a angústia de não saber muito bem ali o diagnóstico, a situação. A partir do momento que ele soube, ele possibilitou fazer um desejo que ele queria realizar naquele momento. Ele estava internado, já alguns dias na enfermaria, num quarto sem janela. O desejo dele era fazer sol, era tomar um banho de sol. Então, isso aqui já responde a essa próxima pergunta. Quando envolver o paciente nas decisões dos seus protocolos? Justamente. Então, assim, quando que a gente vai envolver o paciente na decisão, né, terapêutica? Já teria essa. Toda vez que o paciente, toda vez que a gente tiver um dilema, né, um dilema ético. Então, muitas vezes o paciente chega numa situação avançada de doença. Então, por exemplo, eu estou dando exemplos oncológicos, né, porque é o que a gente está conversando. Sim. Então, tem situações dentro da oncologia que o processo está tão avançado que o paciente começa a ter dificuldade de engolir, de aceitar alimento, pela terapia, por a doença, né, tá avançada, inflamação no corpo, e tem uma redução de aceitação alimentar. Isso gera muita angústia para os familiares, principalmente, tá? E a família vem, doutor, vamos passar uma sonda nasointeral, vamos passar uma sonda para nutrir esse paciente. Frente àquele processo de doença, será que de fato, né, a gente tem um objetivo com essa sonda de melhorar a nutrição desse paciente? Será que ele vai ter uma possibilidade posterior de continuar um tratamento que ele precisa dessa sonda, né, que de fato vai trazer um benefício? Então, é algo que eu posso discutir com o paciente, né? Se você estiver frente a um processo avançado, faz sentido você utilizar uma sonda, né, para alimentar, que você não vai sentir sabor? Doutor, eu gostaria de utilizar. Vamos tentar, você vai trazer um benefício curto, que seja, nem que for para facilitar para a infusão de medicação, para fazer cuidados em casa, vamos fazer. Doutor, para mim não faz sentido nenhum, porque eu sei que eu tô num processo que eu entendo que está assim, complicado para mim, não vai trazer benefício, eu não quero utilizar. Então, o paciente pode compartilhar essa decisão, né? Não é uma coisa que o médico que vai definir sozinho essa decisão. Não é uma imposição, Não é uma imposição, e muitas vezes acaba virando uma imposição. Por quê? Porque nunca foi abordado, né? O paciente é um desconhecido para a equipe médica, não sabe que benefício que vai ter ainda ou não, fica na dúvida. Vamos fazer essa sonda, não vai fazer mal também para o paciente, só que muitas vezes faz mal. Muitas vezes dá uma sobrecarga de líquido no organismo do paciente, muitas vezes pode dar uma congestão, que é um excesso de líquido, né, no pulmão, inchaço nas extremidades. Então, você pode causar um desconforto naquele paciente fazendo essa conduta. E, às vezes, era uma conduta que você nem precisava fazer, porque já tinha discutido isso com o paciente. Uhum. Então, nessas situações de compartilhar decisões que sejam compartilháveis, eu acho que é válido.
Mas tem situações, por exemplo, que o paciente está tão grave, né, e que tem uma contraindicação de ir para um leito de UTI para fazer aqueles procedimentos mais agressivos, para tentar manter o paciente vivo, né, a qualquer custo, mas sem um prognóstico. Isso, por exemplo, é muito mais a parte técnica, né, da decisão do que do próprio paciente, né? Então, a gente vai pontuar os pontos positivos, ponto negativo e passar para o paciente a situação, se é possível ou se não é possível. Então, essa situação a gente acaba, né, definindo e passando a informação para o paciente. Isso é bom, né? Para fazer sentido, né? Saber o que está acontecendo. Saber o que está acontecendo para poder, tanto para ter uma autonomia e poder decidir o tratamento, ou quanto o entendimento do porquê que não também. Manter as suas escolhas até o final, né? O que eu acho que eu quero, que eu não quero. Né? Ajuda no emocional até. Então, desde a comunicação ajuda, né, o paciente, né, a ter esse poder de decisão. Acho que isso é muito importante. Muito bom, o doutor ali na fala dele, ele usou uma palavra que traz para a sua próxima pergunta, que é o medo. Como lidar com ele? Porque, assim, perante um diagnóstico, o primeiro sentimento que vem para nós é o medo. De várias coisas. Como diz, do medo do bicho-papão. Medo do bicho-papão. E assim, o medo é talvez a primeira emoção que você vai entrar em contato. Que é a primeira que você, assim, medo, né? E muitas pessoas acham que você não sentir é a forma de você lidar, né? Então, assim, eu estou sentindo medo, mas eu não posso sentir. Não, mas por que você não pode sentir o medo? Tudo bem, o medo vai fazer parte. Você vai sentir medo. Mas como assim? Eu vou ficar sentindo esse medo o tempo todo? Não. Mas o primeiro passo, eu sempre falo, é você acessar o que você está sentindo, acessar as suas emoções. Então, entender que você vai sentir medo. Mas qual que é a diferença? Você vai sentir, mas você não vai deixar ele te paralisar. É essa a diferença. Né? De entender que as emoções você não pode controlar elas, você não pode achar que você não vai sentir medo, que você não vai se sentir inseguro, que você não vai ter questões, às vezes conflitos internos, né? Debates internos, eu falo. Você vai sentir tudo isso, primeiramente porque você é humano, nós somos humanos e a gente é passível de tudo isso, né? Começa por aí. Mas entender que isso não é tudo, isso não vai te limitar a nada. Né? Você vai acessar, você vai sentir e você também vai permitir. Mas o primeiro passo é você sentir. E talvez assim, a grande questão, porque é muito contraditório, né? Que geralmente as pessoas sempre falam que não pode sentir medo, que você não pode permitir isso, né? E no meu acolhimento, assim, dentro do que eu acredito, é totalmente o contrário. Você tem que sentir. Né? Até pegando um pouquinho do gancho do que você falou, né? Tem muitas situações do pacto de silêncio, né? Que é quando a família não deseja comunicar ao paciente algumas decisões porque tem medo dele sofrer. Isso, infelizmente, assim, é uma coisa muito comum. E não é por ignorância, não é por maldade, é por tentar tirar esse sofrimento do paciente, né? E sempre quando eu sou questionada, que eu sou acionada por demandas assim, né? Dentro do acolhimento eu falo, o que você está sentindo? E a família sempre vai falar, fala assim, você acha que se ele não ter essas informações, ele também não vai sentir isso? Vai, não sei o quê. Eu falo assim, então... Não quer dizer que ele vai ficar só nesse sentimento, ele vai passar por isso. Mas não quer dizer que ele sentir medo, ele acessar talvez uma tristeza, dependendo do que está acontecendo no caso dele, é ele se entregar. É ele se abandonar. Não é isso. Ele vai passar por esse processo igual você está passando. Ele vai sentir isso. Mas isso também vai ser para ele o poder de escolha, né? De decidir o que ele deseja, o que faz sentido para ele. E esses tipos de medo, existem diferentes? Porque eu digo por mim, o primeiro diagnóstico me deu medo, certo? Um medo, sei lá, um medo daquele apavorante. Sim. Fiz o tratamento, fiz tudo, correu. A segunda notícia me deu um medo, mas um medo do bicho-papão que eu já conhecia lá na frente. Foi um medo diferente. E agora que eu tô na quinta, o medo parece que não... Está cada vez mais diferente. Existe realmente diferença dos tipos de medo? Eu diria que passa muito por você,
tá? No sentido assim, conforme você vai vivendo das suas vivências, você vai se transformando, né? E assim, o que era novo, às vezes deixa de ser novo. Então, você não vai, às vezes, sentir aquele medo da mesma forma. Assim como, talvez, ele não vai vir sozinho, ele vai vir com outras emoções. Às vezes, um medo com uma insegurança é diferente de um medo com pânico. Um medo com uma esperança é diferente de um medo com uma total, assim, abandono. Então, assim, tudo isso está muito interligado, mas também está interligado com você. Conforme você vai passando sobre esse processo, os medos vão mudando. E eu sempre faço reflexão, assim, a nossa vida, né? Durante toda a nossa vida, tendo adoecimento, a gente não passa por medos totalmente diferentes. Por exemplo, o medo de perder alguém, o medo de não conseguir um sonho que talvez você deseja muito, o medo de fazer a apresentação. Então, assim, são medos diferentes, né? A partir daquilo que você está vivendo. Então, durante o tratamento também, você vai sentir, talvez, os medos de formas diferentes. E é importante você nomear, entender por que está diferente, de onde está vindo esse medo, com o que ele está vindo, o que está mudando, né? Então, assim, é um olhar muito de reflexão. Por que esse medo está vindo dessa forma agora? O que mudou? O que você está sentindo? Mais ou menos nesse passo. Já é uma terapia, já tá fazendo uma sessão de terapia. Já. Porque o tratamento. Já. Porque eu costumava falar que eu tinha medo do desconhecido. Agora, o meu medo é do conhecido, porque eu sei o que está me esperando lá na frente. Né? Então, vai mudando e é justamente o que você falou. É, às vezes, aquele medo com esperança, aquele medo que, nossa, eu acho que... Parabéns. Imagina. Obrigada pelo atendimento. Bem, obrigada, assim, sabe? Já economizei uma sessão. Doutor Fábio, vamos lá. Quais são as abordagens não farmacológicas de um paciente no paliativo? Eu acho que eu até dei como exemplo, né? Acho que o principal é fazer essa abordagem inicial, ver que situação que está o tratamento, ver qual que é o entendimento, né, do paciente e também da família frente à situação, né, desse diagnóstico, dessa doença, né, quais são as expectativas que ele tem frente a essa situação, né, e eu acho que essa abordagem inicial acho que é o principal, né, que não é medicamentoso necessariamente, né, é ver as expectativas e ir ajustando no decorrer do tempo, isso a gente não faz em uma única consulta, né, então às vezes o paciente tem uma expectativa, mas a família está em outra, né? Então, a gente tem que ir fazendo esses ajustes aí no decorrer do nosso tratamento, tá? Então, esse caso que eu dei como exemplo, né, foi um ajuste de expectativa, né, da esposa, do paciente, da mãe, e aos poucos as coisas, mesmo num tempo curtinho de abordagem, as coisas vão se encaixando um pouquinho melhor, por mais que não faça sentido, né, não tem que aceitar, mas vai ficando um pouco assim, mais fácil de lidar com alguma orientação. Então, eu falo que a comunicação, acho que é a principal abordagem aí, que não seja medicamentosa, né? Para complementar o tratamento. Já puxando nesse, né, não medicamentosa, já vai entrar a sua abordagem. Como abordar a recidiva e né, a parte, olha, você foi encaminhado para o médico paliativo. Como abordar, igual a Alice acabou de falar, são medos diferentes. Sim. Como abordar isso para o paciente? Qual é a sua visão? Tá. Dentro, assim, até dos cuidados paliativos, quando a gente fala de uma reincidiva, a gente fala de uma nova metástase, algum parâmetro nesse sentido, a gente está falando, talvez, de uma doença que não tem mais cura, do ponto de vista da medicina. Sim. Né? Então, assim, quando for fazer essa comunicação com o paciente, com a família, a comunicação, ela é a base de tudo, a forma que você vai fazer isso. Não é chegar para um paciente e falar assim, olha, o seu câncer voltou, ele aumentou, é isso, ele não tem mais cura, e você tem que fazer isso, isso, isso. Imagina um impacto de você receber essa informação dessa forma. E o impacto, talvez, não que seja melhor, mas diferente na comunicação, de explicar, olha, existe essas possibilidades, existe esse cuidado, existe essa forma de fazer isso. No sentido que, quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente está falando que é uma doença, né, um prognóstico que talvez está ameaçando a sua vida, que não tem mais cura, mas não significa que não tem controle.
Não significa que você não vai ter anos e anos e anos de muita qualidade de vida. Então, assim, é proporcionar para o paciente, nesse momento, essa informação. Não é o fim. A sua doença reincidivou, a sua doença tem uma metástase, mas não é o fim, né? A gente ainda tem muitas possibilidades de cuidado e tratamento, né? É oferecer para essa pessoa que está recebendo essa informação de uma forma, às vezes, tão sensível, que não é o fim. Eu acho que esse é o começo da comunicação, deixar isso muito claro. Tanto né? para o paciente quanto para a família, né? Com E certeza. só complementando, né, Claro. cortando, esse caso, né, que eu dei como exemplo, né, foi justamente isso. Né, o paciente, ele estava com uma interrogação, né, que estava acontecendo. A partir do momento que eu falei, ele já trouxe ali, eu passei a informação que ele precisava saber da gravidade de uma forma mais sucinta, lógico que fez ele mesmo perceber que não tinha uma possibilidade terapêutica. E frente àquela limitação, né, vamos dar a solução agora para a gente poder fazer o que faz sentido frente àquela situação, qual que vai ser o cuidado com ele, né? E o cuidado foi esse, né? Juntou a equipe multi, né? Possibilitou dele tomar esse banho de sol, por exemplo, que fazia sentido para ele naquele momento. Exatamente. Então, né? Acho que fecha bem com o que você está falando. E assim, e tudo isso vai permear a comunicação, né? Não existe forma, aí é uma expectativa da gente enquanto profissional, às vezes. Ah, mas eu tenho que fazer de uma forma que ele não vai sofrer. Né? É uma expectativa nossa, porque não é uma notícia que não vai gerar um sofrimento, porque vai gerar, né? É uma quebra de expectativa, é uma frustração, é um medo, muitas coisas vão vir nesse momento, mas também junto com tudo isso que o paciente vai sentir do outro lado, é você dar esse acolhimento e essa comunicação empática. Dessa notícia. O impacto de uma comunicação empática, mesmo você dando uma notícia muito difícil, é totalmente diferente de você dar uma notícia extremamente difícil de uma forma não humanizada. Tem muita diferença. E isso acontece muito, né? A gente sabe, Infelizmente. né? A Bastante. pessoa só chega, joga o diagnóstico ali na tua frente e vira Não as adianta costas e vai soltar a bomba e embora. dar as costas, né? Não dá a Exato. solução depois, né? Então, você Exatamente. solta a bomba, mas também você tem que saber acolher, né? E dar uma solução ali, o que a gente vai fazer frente a essa situação. Que eu acho que o principal é isso, né? Que faz angustiar o paciente e a família. Né? Você vai lá, dá uma má notícia E vira as costas. costas e sai, né? E agora, o que eu vou fazer com essa informação? É mais E aí, é. né? Fica todo mundo de ponta cabeça ali, se matando sem saber, né? E às vezes tem um tratamento específico, né? Tem um horizonte para aquele paciente, né? Exatamente. Doutor Fábio, nosso tempo tá, que nem a gente fala, né? Tá curto. Então, vamos lá. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, uma dica, falasse alguma coisa para nossas pétalas que ainda tenha esse receio do paliativo, que mostrasse para ela, deixasse uma mensagem para todas as nossas pétalas que vai ouvir o senhor. Eu gostaria de deixar a mensagem, né, para independente da situação clínica, né, não perder a fé, a esperança, porque sempre, né, dentro da possibilidade desse paciente, a gente vai tentar minimizar, né, o sofrimento, buscar atendimento, buscar ajuda, né, e muitas vezes a paciente, né, se vê sozinha, né, frente a essa situação e muitas vezes não está, né, tem muita gente em conjunto, né, com essa paciente que ela pode pedir uma ajuda e tentar minimizar esse sofrimento frente à situação que está passando. Então, a principal mensagem seria de não perder a esperança mesmo, né? Independente do que a medicina fala, né? Se é curável ou se não é curável, a gente tem como tratar, de cuidar, né? dessa paciente que está passando por essa situação. Acho que seria essa mensagem, que dá para buscar ajuda. Fé e esperança. Isso. E doutora Heloísa? Tem um lembrete que eu gosto muito de entregar para as pacientes lá no hospital. É um lembretezinho que eu fiz, que é assim, que diz: para tudo na vida, há um jeito, um caminho, um tempo e uma esperança. Ludicamente, nesse lembrete, eu sempre lembro elas, né? Que para tudo na vida há um jeito. Existem as possibilidades que a gente vai caminhar junto, né? E dentro dessas possibilidades existe um caminho, né? Cada caminho é de uma forma, é um tempo, vai exigir algumas questões, mas dentro disso também existe a esperança, né? Então, que mesmo que o jeito seja de uma forma, o caminho, o tempo, vai existir a esperança acima de tudo. Vai existir você nesse processo acima de tudo. Então, é você junto, né? Que você não está sozinho também, e você junto nesse processo, não perdendo a sua esperança e não perdendo você, né? Que é o mais importante. Que lindo.
Obrigada. Então, a gente passaria o dia todo aqui conversando, né? Mas a gente tem tempo. Queria agradecer vocês imensamente. Agradecer a Alice por ter trago o doutor aqui, né? Agradecer a Mariana por ter te passado contato para vocês virem, por terem deixado o trabalho de vocês para estar aqui conosco, para levar a informação dentro da visão de vocês profissionais, casando com a nossa visão de paciente oncológica, né? Que são visões diferentes. Uma coisa complementa a outra. A gente tem muito para aprender e a gente tem muito para ensinar, né? E eu tenho certeza que essas informações vão chegar a muitas pessoas que precisam, né? O que vocês falaram aqui hoje, eu tenho certeza que vai atingir muitas vidas, né? E é muito importante, não só dentro lá do nosso grupo, mas para muitas pessoas que hoje buscam as informações da internet, né? E a gente sabe que na internet é uma terra sem lei. Então, vamos colocar coisas boas e informações reais, né? Informações reais e com consistência, né? Dentro dessas mídias sociais, e a gente está aqui para isso. Então, muito obrigado. Deus abençoe vocês, que a gente possa ter mais tempo juntas, que a gente possa gravar mais podcast, né? Mais outros temas. Então, muito obrigada a todos. A gente vai deixar as mídias sociais aqui deles, né? Eu vou pegar os de vocês. E quem tiver mais perguntas, pode mandar. Que a gente, né? Eu espero que vocês, por favor, a gente vai... Vocês mandem as perguntas que a gente vai, né? Direcionar ou vocês respondem, tá? Legal. Então, muito obrigada a todos. E tenham um excelente final de ano. A gente está em dezembro. Tenham todos um excelente final de ano. Que 2026 venha repleto de muita saúde para todos nós. E até o próximo podcast.